Oiê, galera, meninas, meninos lindos, tudo bem? Vamos entrando, vamos chegando pra gente começar a nossa live. Já estamos, já? Tem gente entrando? Duas pessoas, três. Entrou? Aí. Esperar aparecer pra mim aqui também. 6. Isso, vamos entrando, meninas. Tô acertando tudo aqui pra gente já começar. Esperar mais um pouquinho para todo mundo entrar, tá? Pra gente dar início à nossa live, a nossa decoração, batimento do chantininho e tudo mais que eu vou passar pra vocês hoje, tá? Se tiver cortando, travando, se o volume não tiver bom, vocês me falam que a gente vai tentar fazer o melhor possível, tá? Oi, Simone. Beijos, minha linda. Oi, Mai. Tudo jóia? Vamos esperar mais um tiquinho só e nós vamos começar. Gente, antes de começar a fazer a nossa decoração, eu queria mostrar esse bolo aqui que nós fizemos na live da semana passada, no início da semana passada, num outro grupo, no grupo da Bia Mello. E eu queria mostrar pra vocês, porque muita gente me pergunta se o meu chantininho, ele tem uma durabilidade boa, se ele não tem perigo de derreter, né? Se ele não cai, se ele não racha. Então tá aqui, eu fiz questão de deixar o bolinho pra vocês, ó. Tô colocando a mão no meu bolinho, ó. É chantininho mesmo, tá? Pra vocês verem. Quem tiver dúvida de ver, né, em relação ao bolo, pode estar assistindo a outra live lá no grupo da Bia Mello, que tá lá o nosso bolinho que nós fizemos, esse aqui, tá? Então tá lá, ó. É esse bolinho aqui, eu queria mostrar pra vocês verem como ele tá durinho, firminho, tá? Então, se precisar fazer um bolo que precise ficar um pouco mais de tempo em cima da mesa, desde que o teu recheio não seja tão perecível, pode estar usando o chantininho que ele não vai ter problema de derreter. E aqui em Londrina tá um sol de rachar, um calor tremendo, nem parece que não chegou o verão ainda. Tá? Então tá aqui o nosso bolinho firminho, firminho, muito, muito bonitinho, tá? Perfeito, certo? Vou colocar ele aqui do lado. E vamos começar a falar sobre o nosso chantininho. Muita gente me pergunta qual o chantilly que eu utilizo. Eu gosto de utilizar o chantilly Amélia, tá? Porém, outras marcas também dá super certo, não tem problema nenhum, pode utilizar, tá? Só a única coisa que eu costumo ensinar é que algumas marcas não têm um rendimento tão bom como o da Amélia tem. O da Amélia, ela tem um rendimento bem grande, né? Então, uma batedeira dessa aqui com 1 litro fica cheia. Então, dá pra gente decorar um bolo bem grande, um bolo bem de um tamanho bom, tá? Sem ter problema de ter que parar e bater um novo chantilly, certo? Outra coisa, pra gente estar fazendo o chantininho, nós vamos utilizar leite em pó, né? Além do chantilly, o leite em pó e leite condensado. Muita gente me pergunta também sobre a marca de leite condensado. Não se apeguem à marca, tá? Em relação ao chantininho, ele não vai dar uma diferença muito grande no sabor, certo? Então não tem problema nenhum. Tô usando Italac hoje, tá? Mas pode ser piracanjuba, pode ser moça, pode ser o chantilly, o leite condensado que for do gosto de vocês. O único que eu não indico é aquelas misturas lácteas, né? Que daí não são leite condensado. Que daí não vai ter um rendimento, um resultado tão bom como a gente espera no nosso chantininho, certo? Se tiver pergunta, você vai falando pra mim, porque daí eu só vou olhando aqui de vez em quando, tá? Josiane Mendonça da Silva perguntou se é de chantilly o bolo. O meu bolo? Isso. Esse aqui é o chantininho. O chantininho, esse que nós fizemos aqui, é o mesmo chantininho que nós vamos fazer agora,
tá? É chantininho, ó, ele tá firmezinho, porque faz uma semana, um pouco mais de uma semana que nós fizemos ele. E eu não pus na geladeira, não pus, né? Deixei ele aqui. Como o meu bolo é isopor, igual esse aqui, então ele pode ficar aqui. Eu deixei já pra mostrar pra vocês, certo? Jaqueline Lopes, mistura láctea serve pra quê? Mistura láctea é pra enganar a gente. Que particularmente pra mim não tem serventia nenhuma. Até hoje eu não achei serventia pra mim, né? Porque não dá pra fazer doce, brigadeiro, beijinho, né? Essas coisas, docinho de enrolar, não dá. Não dá pra fazer recheio de bolo também, porque ele só adoça, ele não dá uma consistência boa. Então, particularmente, eu não indico pra nada, tá? Então vamos lá, gente, eu vou começar com o batimento do nosso chantininho, tá? Como eu disse, eu utilizo o chantilly Amélia, tá? 12 horas no mínimo de geladeira e depois mais ou menos em torno de 20 minutos mais ou menos de freezer. O meu ficou bastante tempo ali, já tinha posto no freezer e devolvi na geladeira, tá? Então eu vou chacoalhar bem pra ele misturar bastante e vou levar pra minha batedeira. Muita gente me pergunta, posso bater meia receita? Pode bater meia receita sem problema nenhum. Só que ele não vai ter um rendimento tão bom como se você batesse com o litro todo, tá? Então eu vou levar para minha batedeira o litro. Pode perguntar. Se tiver alguma pergunta, pode falar. Vou levar a batedeira, o meu chantilly. E vou estar utilizando 6 colheres de sopa de leite em pó, tá? É outra pergunta frequente também. Tem que ser o leite ninho? Não tem necessidade. Pode ser um leite em pó de boa qualidade, tá? Mas não pode ser aqueles leite em pó que contém muito açúcar no meio, que também é perigoso dar um certo problema aí no teu chantininho, certo? Então, ó, 6 colheres generosas de leite em pó. Alguma pergunta antes da gente começar a bater? Aqui, Adriana Vieira Balmante. Tem um bolo para entregar na segunda-feira de chocolate com morango. Na cobertura costumo usar ganache, mas faço para casa mesmo. Esse é para uma amiga que mora a uns 30 minutos daqui. Esse dá? Dá. Dá para usar? Dá tranquilo. Pode fazer o chantininho, tá? Ele Ganache. dura de o ganache? Pode, desde que não esteja tão calor aí na tua cidade. Porque se você colocar a ganache, pode acontecer dela derreter, tá? Então, se tiver muito calor, um calor excessivo, aí é perigoso derreter, certo? Então, ó, coloquei o meu leite em pó aqui na minha batedeira e vou misturar primeiramente com o batedor, né, da batedeira, para depois eu dar início ao batimento do meu chantininho. O chantininho, a gente começa batendo ele na velocidade mínima da sua batedeira e depois sobe para a velocidade máxima até ele pegar a consistência, que daí eu mostro o ponto correto para vocês, certo? Vou começar o batimento, enquanto isso eu não vou falar nada, porque senão vocês não vão escutar muito bem, certo?
ele começou a pegar uma cremosidade e já diluiu todo o meu leite em pó, tá? Agora eu vou subir a velocidade para máxima e vou cobrir com um pano, tá? Pra que não espirre tudo, tá? Depois, na hora que estiver chegando no ponto, eu descubro pra mostrar pra vocês. já vai começar a pegar consistência também, tá? Eu começo a puxar da lateral, jogando pro meio, para que todo o chantilly venha estar sendo envolvido com todo o leite em pó que tem aqui. Repara o rendimento desse chantilly, olha, ele vem até o fim da batedeira, né? Então ele rende bastante.
perceber que ele já tá com uma textura bem diferente, né? Já tá firme, porém ainda não está no ponto que eu preciso. Importante sempre pegando da lateral e jogando pro meio para que ele fique todo homogêneo, tá? Reparem nesse momento, ó, ela tá começando a ficar um pouco mais pesada a minha batedeira, né? E o batedor, ele tá começando a formar um buraco no meio. E daqui a pouco ele vai fazer um buraco total e vai ficar chantilly na lateral, tá? Esse é o ponto que a gente precisa, que é o ponto perfeito do nosso chantilly. Ele começa a jogar todo o chantilly para a lateral e o batedor ficar mais pesado. Ponto do nosso chantilinho tá perfeito, ele tá bem liso, tá? Porém, ainda tem, né, alguns buraquinhos, né, que isso na hora da decoração ele vai causar aqueles estouros, né? Então, a gente vai estar hidratando esse chantilly, nós já vamos falar um pouquinho sobre a hidratação, certo? Vou tirar aqui o meu batedor. Abrir espaço aqui. Então aqui, ó, aqui tá o ponto perfeito do chantininho que eu preciso, tá? Ele tá super, super firme, mas numa consistência boa que depois nós vamos começar a tá hidratando esse chantilly. O que que a gente faz? Geralmente, a metade, na porção do chantilly, metade chantilly é gordura, a outra metade é água, né? Então, quando a gente bate, a gente retira toda a gordura, toda a água, né? Pode subir um pouquinho? A gente bate, quando a gente bate, a gente retira toda aquela água que contém no chantilly e me sobra somente a gordura, tá? Isso aqui praticamente é uma gordura tratada, né, saborizada, então a gente precisa devolver hidratação para esse nosso chantilly, para que no momento em que eu faça a minha decoração, eu não tenho aquele problema de estar estourando, de aplicar um papel arroz e ele vira rachar, ou aquelas flores que a gente faz na bailarina, né? Vira até as pétalas rachadas também, ou até a própria decoração mesmo, na hora de estar entregando pro cliente, ela tá toda rachada, certo? Então eu vou porcionar aqui, eu vou estar pegando uma quantidade de chantilly aqui, que eu vou estar
hidratando essa quantidade para mim dar início à minha decoração. O restante sempre na geladeira. A todo momento, chantilly na geladeira. Como que eu vou estar hidratando esse nosso chantilly aqui? Agora que entra o leite condensado, certo? Então, eu tava vendo aqui as perguntas lá no início, o pessoal tava me perguntando qual era a receita, né? A receita é, para cada litro de chantilly, para cada litro que eu for utilizar de chantilly, eu utilizo 6 colheres de sopa de leite em pó, certo? E aí, aonde que entra o meu leite condensado? Ele vai entrar aqui, nesse momento aqui, onde eu vou estar hidratando o meu chantilly, certo? Tem alguma pergunta aí? Sempre na hora de estar trabalhando com o chantininho, procurar utilizar, gente, espátulas de silicone, tá? Como essas assim, ó. Assim, certo? Porque se a gente utilizar colher de metal ou de madeira, né? O que vai acontecer? Ao invés de eu deixar o meu chantilly liso, ele vai deixar o meu chantilly cheio de porosidade, cheio de buraquinho. Tá? Então, não é interessante a gente estar utilizando esse tipo de colher. Usar sempre a de silicone. A luz tá muito forte, tô falando aqui. A luz tá forte? Acho que é do computador. Será que é do computador? Deixa eu virar aqui. Melhorou? Então, eu vou começar a minha decoração, tá? Vou passar um pouquinho de chantilly aqui para colar o meu bolinho, certo? E aqui para estar tingindo o meu chantilly, eu vou utilizar o corante marrom, tá? Então, como algumas pessoas já sabem, eu sou instrutora da Mago Indústrias, tá? Então, tudo que eu tô utilizando aqui é da Mago, tá, gente? Ó, os corantes todos são da Mago, ó, tá? Os bicos também Mago Indústrias. E os sacos de confeitar também, certo? Então, ó, coloquei uma quantidade bem pequenininha de corante marrom. Por quê? Eu quero só tirar esse excesso de branco, né? Eu quero tirar essa cor assim muito cheguei, né, do branco. Porque o branco, você não pode errar no branco. Agora, se a gente tira um pouquinho da tonalidade desse branco, a gente já consegue fazer uma decoração um pouco mais diferente, tá? E eu vou fazer uma decoração que eu fiz em algum curso, agora esses tempos atrás, e bastante gente veio me pedir pra estar fazendo esse tipo de decoração. Então, eu vou estar ensinando pra vocês, tá? Explica novamente a questão do leite condensado, a marca, essas coisas assim. Certo. A questão do leite condensado. Muita gente me pergunta se precisa ser o leite moça. Não, não precisa, tá? Eu uso o Italac, uso o Piracanjuba, tá? Então, não tem necessidade, desde que não utilize aquela mistura láctea, que aquele lá não pode, certo? Então, ó, tô colocando aqui o meu chantilly dentro da minha manga. Esse bico que eu tô utilizando aqui é um bico serra, tá? Vocês podem estar utilizando qualquer número, desde que seja grande. Por quê? Eu vou estar utilizando esse bico serra só para estar espalhando o meu chantilly no meu bolo aqui no caso, certo? Então, o que eu vou fazer? Coloquei o bico serra, vou virar a parte serrada pro lado de dentro e a parte lisa pro lado de fora, certo? Vou pressionar e girar a minha bailarina. Daiane Cristina dos Santos. Corante para usar no chantilly tem que ser em gel ou pode ser pó ou líquido? Pode ser pó, líquido não. Líquido ele perde o ponto do chantilly. O pó você toma bastante cuidado também, porque o pó ele tende a manchar o restante da tua decoração, tá? Então toma cuidado com o corante em pó também. Então, ó, tô espalhando aqui. Essa é uma maneira mais fácil da gente estar fazendo a primeira camada, né? Aquela que antecede a decoração em si, certo?
Então, pra não ficar com a espátula ali, né, espalhando, a gente vem com o próprio bico, que esse bico aqui ajuda a depositar uma quantidade de chantilly que não é tão grande. Agora, eu vou entrar com a espátula. E vou espalhar o meu chantilly aqui no meu bolo. Certo? Então, eu escolhi essa decoração porque ele tá escorregando por causa do vidro. Aí. Eu escolhi essa decoração porque bastante gente veio me questionar, Camila, mas eu não tenho tantos bicos para estar trabalhando. Existe uma forma da gente fazer uma decoração bonita sem utilizar muitos bicos? Existe sim, tá? Então, eu vou dar uma dica bem legal aqui dessa decoração aqui que não utiliza tantos bicos. Vocês perceberam a facilidade que é espalhar o chantilly com a manga de confeitar, com o próprio bico? Sem precisar ficar indo ali dentro e passando aqui, né? E correndo aquele risco de arrancar pedaço, inclusive, do meu bolo, né? Então, eu venho com o próprio bico, espalho ali a quantidade que eu preciso e depois só tiro o excesso com a espátula. E aqui em cima eu fiz o mesmo processo, espalhei aqui e vou acertar essa parte de cima. Esse meu bolo não necessita ser tão liso, tá? Porque como eu vou fazer uma decoração do lado bem rústica, então ele não necessita ser tão liso assim, tá? Só se acaso eu fosse fazer, né, uma lateral extremamente lisa para fazer um topo florido, né, ou alguma outra coisa que necessitasse da minha lateral bem lisa. Mais alguma pergunta? Por enquanto não. As perguntas que ficaram pra trás, depois eu vou estar entrando, meninas, eu vou responder todas, tá? Então, ó, vim aqui, fiz a minha lateral bem, né, espalhadinho o meu chantilly, certo? E aí, por que eu sempre digo também que é importante o uso da espátula de silicone? Eu vou estar utilizando essa ponta pra fazer a limpeza da lateral do meu prato, tá? Então, isso me ajuda muito também. Mostra aqui. Posiciono lá embaixo, ó, e tô girando a minha bailarina e limpando a lateral do meu prato, certo? Porque daí depois acontece da gente, se caso eu precisar limpar lá embaixo, não preciso vir com a pontinha do meu dedo no pano, né? E correr o risco de acabar estragando a minha decoração. Aline Rocha está perguntando qual o número do bico. É o bico serra, você pode pegar o bico maior que você tiver, tá? Não se apega em número, não. Porque daí a gente fica muito apegado, né, em número, mas esse aqui é o número 1A, tá? Da Mago. Mas você pode pegar qualquer bico serra que você tiver aí, que ele já ajuda bastante. Pode perguntar. Não, pergunta não. Só botar a espátula aqui. Então, essa lateral aqui, eu escolhi fazer ela um pouco mais rústica, tá? E aí, então, o que eu vou estar utilizando? Eu vou pegar um pincel, tá? Pincel de silicone, aquele natural que a gente costuma usar pra pincelar, né, o ovo, né, no salgado, aquele pincelzinho de silicone, tá? Vou posicionar na lateral do meu bolo e vou girar a minha bailarina. Olhando assim, a gente pensa, nossa, mas não saiu nada com coisa nenhuma. Mas depois dele totalmente terminado, bem decorado esse bolo aqui, vocês vão ver que decoração linda que fica. Certo? Limpo a pontinha do meu pincel para fazer a parte de cima. Que lindo que fica.
Gosto bastante também de ensinar a decoração com as costas da colher. Às vezes a gente olha, né? Ah, mas como que faz aquela decoração e na verdade acaba não sabendo como é feito. As costas da colher, olha, eu passo de baixo pra cima, só marcando, olha. Fazendo algumas marcações nela, tá? É um tipo de decoração sem bico que tem saído bastante, o pessoal tem gostado bastante, porque é uma decoração que a gente pode estar utilizando em bolo de homem, né? Também. A gente tem uma dificuldade muito grande, né, pra fazer bolo pra homem. Bastante gente chegando agora e falando que não pegou do início. A receita vai ser editada na hora de... A própria live, gente, já vai ficar, tá, gravada no grupo. Vocês podem estar assistindo a hora que quiser. E a receita tá todinha lá, certinho, ensinei certinho. Mas depois, qualquer coisa, eu edito também o chantininho, tá, no topo aqui do nosso vídeo depois, tá? Então, ó, fiz essa lateral. Deu pra entender aqui a questão da colher? Vocês viram que legal que fica? E aí eu vou colocar aqui assim e vou dar umas marcadas também com a colher aqui. Então, é um modelo de decoração bem diferente, né? Porque é uma questão assim, é um bolo assim meio rústico, né? Então a gente pode estar utilizando para qualquer tipo de decoração, tá? Deixa eu só tirar aqui agora a minha baguncinha. E vou vir agora com o início da nossa decoração, tá? Vou colocar aqui um pouquinho de chantilly branco. Com o corante marrom. Dessa vez, eu vou tingir ele um pouquinho mais, porque eu quero ele um pouco mais escuro, tá? Mais escuro do que o que tá ali já. Pra dar uma diferença ali entre, né, o nosso bolo e a decoração em si. Deixa eu só pegar uma Gente, a Ju me autorizou, tá? Fazer o convite para vocês estarem entrando no meu grupo também, fazendo parte do meu grupo, tá? O nome do meu grupo é Dom Divino Confeitaria e Panificação. Lá a gente troca também bastante ideia, bastante coisa legal, bastante receita, tá? Então vocês podem, por favor, sejam muito bem-vindas lá no nosso grupo. Certo? Eu espero que todas entrem lá, mandem a solicitação pra mim lá, que eu vou estar aceitando vocês com bastante carinho, tá? Dom Divino, Confeitaria e Panificação, certo? Ó, ele tá bem marrom, tá? Aqui eu coloquei o corante antes de hidratar o meu chantilly, tá? Então agora eu vou dar um pouquinho só de leite condensado aqui dentro, pra mim tá hidratando ele, para deixar ele naquele ponto acetinado, aveludado, né? Pra gente poder dar início à nossa decoração, certo? Ó, tá firme, não tá mole, tá? Mas ele tá bem liso mesmo. Vou usar o bico Pitanga número 20, certo? Pitanga número 20. Vou colocar esse meu marrom aqui. E vou começar a fazer a minha decoração, tá? Pego um lado do meu bolo que esteja mais, né, mais bonitinho. Vou posicionar lá no final. Repete novamente o nome. E vou subir. Número 20,
Pitanga número 20. Ó, Nome do grupo. nome do grupo, Dom Divino, Confeitaria e Panificação. Ó, fiz o primeiro caulezinho lá, ó. Vou fazer mais um. Certo? Ó, tá? Todos os caules bem certinho. Eu vou fazer mais um aqui. Certo? E vou tingir agora a próxima cor. Gente, eu quero falar um pouquinho sobre os corantes da Mago para vocês. Tomarem bastante cuidado, porque os corantes da Mago, eles têm uma pigmentação muito intensa. Então, às vezes você quer uma cor mais pastel, né? Um tom um pouco mais claro. Toma bastante cuidado, porque se você colocar uma quantidade um pouquinho maior, ele já pode sair do tom que você quer, tá? Mostra aqui enquanto eu pego outro potinho aqui. Então, ó, peguei aqui mais um pouquinho de chantilly, tá? Tá aqui, ó. E vou usar agora o violeta, tá? Vou deixar ele num tom bem bonito. Coloquei primeiro o corante, depois nós vamos hidratar, se houver necessidade, tá? Se o meu chantilly não estiver um pouquinho mais mole, aí eu coloco uma quantidade bem mínima de leite condensado para tá hidratando ele novamente, tá? Aqui ele já tá mais molinho, né? Aqui tá um calor tremendo. Vou colocar um pouquinho só para hidratar o nosso chantilly. E agora eu vou utilizar o bico número 34, tá? É um pitanga fechado, número 34, certo? Pontinhas da minha árvorezinha aqui, né? Bem nas pontinhas dela, eu vou vir e vou fazer uma florzinha. Como eu fiz dois aqui, eu vou fazer. O leite condensado é para engrossar, então? O leite condensado, ele serve para hidratar. Lá no início da nossa live eu expliquei bem certinho. Para hidratar o nosso chantilly. Eu gosto sempre de enfeitar o prato também, onde a gente vai deixar o nosso bolo, né? Então,
certo? Agora aqui, num outro potinho, eu vou colorir agora o verde pra gente estar fazendo as folhas, tá? Eu vou utilizar o verde folha da Mago, tá? Ele é do potinho menorzinho, de 15 gramas, certo? Quanto tempo dura esse chantininho fora da geladeira? Quanto tempo dura? Acho que ela entrou agora, né? Deve ter entrado agora. Eu vou mostrar pra você quanto tempo ele dura. Espera só um minutinho. Esse bolo nós fizemos a semana passada, no início da semana, tá? Numa outra live. É feito com chantininho, ó. Tô colocando a mão pra você ver, tá? O quanto ele dura, certo? Aí o que que vai acontecer? Você só não pode deixar o teu chantininho fora da geladeira muito tempo, desde que o seu recheio não seja um recheio tão perecível. Aqui a gente tá trabalhando com isopor, obviamente, mas se você for trabalhar com um bolo mesmo, né, pro teu cliente, ele pode deixar fora da geladeira 5, 6 horas, 7 horas, tranquilamente, sem problema nenhum, tá? Então, tô colorindo aqui agora, então, com verde folha, o nosso chantilly. Tá? É um verde lindo, uma tonalidade muito bonita de verde. Eu gosto de trabalhar demais com esse verde aqui, que ele deixa muito, muito elegante os bolos. Um pouquinho só de leite condensado, pra tá hidratando o nosso chantininho. E vou utilizar agora o bico folha número 69. Pega bem a pontinha dele, tá? Número 69. E vou colocar aqui na minha mão. E vou vir aqui no pezinho aqui do meu caule e vou começar a puxar as folhinhas pra cima. O número do bico pitanga é 22? Número 20. Roberta Souza que tá perguntando. Número 20, Roberta. Cida Ribeiro, esse corante é gel? Tem a mesma textura do de pingar da Mix? Ele tem a mesma textura, sim. Inclusive, ele até... Eu, particularmente, prefiro muito mais ele, tá? Que ele tem uma tonalidade muito ótima. E não perde a consistência do seu chantininho. Pessoal pedindo um beijo, pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, Beijo, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco. Bahia. Obrigada pela companhia de vocês. Bahia, minha Bahia, como eu amo a Bahia. Então, ó, tô decorando também o prato, né, que dá um glamour, dá um charme todo diferente, né, pro nosso bolo, tá? Chama mais atenção, né? Fiz toda a folhagem aqui no pé do meu bolo. E aí, agora aqui em cima, eu vou fazer algumas folhinhas, tá? Eu não vou carregar muito de folha, não, porque a gente quer deixar mais as flores aparecendo, né? Ó. Então, agora aqui, eu vou dar mais glamour ainda pro meu bolo. Eu vou estar utilizando o pozinho para decoração, que chama Ouro Ilusão, tá? Ó, Ouro Ilusão. Ele é da Mago também, tá? E aí, o que eu vou fazer? Tem pergunta? Uhum.
Alexandra Moura. Que cobertura que parece com sorvete? Comi uma cobertura e tinha a sensação de parecer com sorvete. O que seria? Pode ser o próprio chantininho mesmo, um pouco mais firme. Acredito que possa ser. Ó, eu vou colocar esse pozinho ouro ilusão na minha bombinha, tá? Vou colocar com a pontinha da minha colherzinha. Geralmente eu coloco para cada ponta de colher 10 ml de álcool de cereais, tá? Que é o que eu vou estar utilizando aqui para estar diluindo o meu pó. Ó, colocar aqui o álcool. Aonde que encontra esse pó? O pó nas lojas de confeitaria já tá à venda, tá? Esse pó, ele é lançamento, tá? É bem novo, saiu agora, tá? Tem pouquíssimo tempo, mas já tá nas lojas já, inclusive fazendo o maior sucesso. Então, ó, agora eu vou vir borrifando no meu bolo inteiro. Eu quero que vocês reparem aqui, ó, principalmente nas partes marrom. Aonde eu borrifar, ele vai dar uma ilusão de ouro realmente, de dourado, tá? Então, repara pra vocês verem. Virar um pouquinho aqui. Pessoal pedindo beijo pra Santa Catarina, Natal. Beijo, Santa Catarina, Natal. Beijo pro meu Brasilzão. As meninas daqui de Londrina, beijo pra vocês também. Ó, eu tô borrifando no meu prato também, pra dar também um charme. Tá? Todo um glamour aqui. E agora eu vou finalizar com um pouquinho de pó pérola. É aquele glitter que a gente ama, né? Ó. Tá? Vou polvilhar por cima. Que dá, né, um luxo aqui no meu bolo. E vou colocar também algumas pérolazinhas. Como que eu faço essas pérolas? Aquele chocobol, né? E o pozinho, ou o ouro ilusão, ou o pozinho nácar, ou o pozinho, o ouro mesmo, tá? Agora, se eu quero pérolazinhas coloridas, como tá essas aqui, ó, deixa eu mostrar. Como tá a minha lilás, ó, a vermelha, a rosinha. Se eu quero elas coloridas, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a bolinha, vou colocar dentro de um pacotinho, vou colocar o corante gel da cor que eu queira ali dentro, vou misturar bem. Depois de misturado, eu entro com o pozinho nácar, tá? Coloco ali o pozinho nácar, mexo mais um pouquinho e coloco num pratinho, deixo secar ali alguns minutinhos que ela fica a pérolazinha coloridinha, tá? Então aqui no nosso bolo eu vou colocar essas micro pérolas aqui, que elas estão tingidas de um pouquinho de dourado, bem pouquinho. Roberta Souza perguntando aonde encontra essa bomba. Em lojas de confeitaria também, Roberta. E na lateral, para dar um luxo um pouquinho maior aqui pro meu trabalho, eu vou colocar algumas pérolas douradas, tá? Um beijo para Recife, Barretos. Recife, mais alguma dúvida delas? Repete que a conexão caiu. O que que caiu? Repete de novo a não? pergunta. A pergunta dela? Não, o que a senhora falou aí? O que eu falei? A nossa conexão caiu? Voltou agora. Ah, agora voltou. Eu quero saber se vocês gostaram da live, tá? Então, se vocês gostaram, deixa ali um comentáriozinho ali pra nós. Depois, na hora que terminar, eu vou entrar, vou estar respondendo todo mundo, tá? E mais uma vez, eu quero pedir pra vocês fazerem parte do meu grupo também, tá? De novo, eu vou falar o nome, Dom Divino, Confeitaria e Panificação, tá? Tá aqui o nosso bolo de hoje,
Pega todos os detalhes para elas. E eu espero que vocês tenham gostado, tá? Muito obrigada pela companhia. Esse período que a gente ficou deu o quê? Uma hora de live, 1 hora juntas. Tô à disposição. Para quem quiser me adicionar, manda o convite lá, tá? Na verdade, eu já tô com o perfil lotado, mas pode mandar um oi inbox pra mim, que eu dou um jeitinho de colocar vocês lá. Mas entrem também lá na minha fanpage, tá? Camila Botelho, Cake Designer. Tá? E espero que vocês tenham gostado. Precisando de mim, tem alguma pergunta? Precisando de alguma coisa, tô à disposição, pode me chamar que a gente tá aí para ajudar vocês. Ju, obrigada pela oportunidade, tá precisando, tô aí. Seja bem-vinda no nosso grupo lá também, tá de portas abertas, a hora que o pessoal quiser fazer, vocês meninas, alunas também, a hora que quiserem fazer live lá no nosso grupo, no Dom Divino, pode ficar à vontade. Sinta-se em casa, lá a gente tá realmente, e aqui na Ju também, a gente realmente tá ali e aqui para trocar experiência, trocar um pouquinho do que a gente tem aprendido todos os dias, tá? E compartilhar realmente um pouquinho do que a gente sabe com vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijão, fica com Deus, Deus abençoe, até mais.